E aí pessoal, tudo bem? Bom galera, esse é o nosso vídeo, o nosso tutorial sobre envio de propostas, como é o processo para você encaminhar uma proposta para análise. Então se essa é a sua primeira vez, a primeira proposta que você está encaminhando, seja muito bem-vindo a Capreate. Se não for esse o seu caso, você quer só relembrar algum passo ou verificar se você fez o procedimento corretamente, esse vídeo também vai te ajudar bastante. Bom, então a gente está aqui na nossa página de envio. Esse endereço você encontra ele no Trello, é o primeiro cartão do Trello ali, envio de propostas. Assim que você abre o cartão, ele já te dá o link e você clicando ele vem para essa página que eu estava inicialmente. Aqui você vai selecionar a sua equipe. Clicando na sua equipe, ele já vai abrir o cartão, ele já vai abrir ali a página para preencher os dados, tá ok? Aqui o primeiro dado que você vai colocar é o corretor da venda. Eu vou colocar aqui o Alexandro só para a gente fazer esse exemplo. E aqui você dá a sequência preenchendo com os dados da proposta. Basicamente, todas as informações que pedem aqui é a mesma informação que tem na nossa ficha proposta impressa. Então, caso você está com a ficha de papel, pegou com o cliente na visita, você só vai transpor as informações, tá ok? Eu vou preencher aqui só para a gente fazer o exemplo. Teste, a unidade. Se você definiu a unidade com o seu cliente, você coloca ela aqui. Caso você não definiu, vai ser uma unidade definida após a aprovação, a análise do crédito, pode colocar a definir. Vou colocar aqui como a definir. E aí você dá sequência nos demais dados. Tá? Vou colocar aqui um exemplo de valor. Nome completo do cliente, teste, o CPF, a data de nascimento, e aqui os dados de contato do cliente, tá? O telefone e o e-mail. Aqui, pessoal, esses dados são muito importantes que a gente preencha corretamente. Por quê? Primeiro, que essas informações elas são exclusivas do seu gestor e do corretor, tá? Ninguém mais tem acesso aos dados de contato dos clientes. E o mais importante é que algumas construtoras elas utilizam esses dados para verificar se esse cliente ele já não tem um cadastro dentro do sistema interno deles. Então, por exemplo, se a gente tem se for uma proposta da Pride, uma proposta da Pave, da própria Plaenge, eles têm um processo interno e eles cruzam essas informações. Se o cliente já está vinculado lá dentro com uma outra imobiliária, a gente tem que fazer um outro procedimento. Tá? Então é importante que vocês cadastrem corretamente esses dados para que a gente consiga verificar exatamente essas informações e saber como proceder no caso do cliente já estar lá dentro com uma outra, ter um outro cadastro por outra empresa, tá bom? Aqui eu não vou preencher o .com.br, vai ser proposital e no final do vídeo vocês vão ver por quê, tá? Vou deixar só assim. E aqui você continua preenchendo os demais dados, tá? Vou botar rua teste, número 1, enfim, os demais dados de cadastro do cliente. Bom, nesse item aqui, pessoal, ele pede se há um segundo proponente. Se tem um segundo proponente, você coloca sim e preenche os dados que estão sendo solicitados aqui. Se não tem um segundo proponente, você só clica em não e deixa esses dados em branco. E aí você já desce para os dados efetivos da proposta. Então, aqui ele pede algumas informações sobre a análise de valores, então a proposta vai ser feita com financiamento. Aqui eu vou colocar que sim. Aqui ele pede sobre a comprovação de renda, se é renda formal, se é renda informal, se é uma renda mista. Vou botar aqui que é uma renda mista. Aí você pode selecionar lá os documentos da comprovação dessa renda. Por aqui que pode selecionar mais de um, inclusive. Então vou botar aqui que, por exemplo, é uma renda mista com olerite para labore e extratos de conta corrente. E aqui você vai adicionar o fluxo de pagamento. Então vamos botar aqui um exemplo de entrada de 200 mil e um financiamento de 150.
E aí você vai anexar os documentos dessa proposta, tá ok? Eu vou colocar aqui só um documento para a gente cumprir o item. Você seleciona lá. Aqui ele pede lá os comprovantes de endereço, comprovante de estado civil. Na comprovação da renda, caso seja um processo do Minha Casa Minha Vida que necessite carteira de trabalho, você coloca o arquivo aqui dentro também, tá bom? E aqui você vai achar o gerente responsável. Você só seleciona o gerente responsável. E aí você submete. Ele vai fazer essa análise se todas as informações estão corretas. Se ele não abrir o próximo campo, como ele não abriu aqui, você vai ter que verificar se está faltando alguma informação. Então lembra lá que eu não preenchi correto o e-mail, deixei o e-mail faltando .com.br. Ele já identificou que tinha uma falha no preenchimento. Então caso falte alguma informação ou tenha uma informação errada, ele já vai te avisar, você dá uma subida, dá uma verificada nos demais itens se está tudo ok. E aí você vai clicar em submeter. Aqui ele vai abrir esse segundo item de notificação, tá? Porque essa proposta vai ser enviada e aí você vai ter que confirmar o e-mail do seu cliente. Ela é encaminhada também para o seu cliente para que ele verifique se as informações estão corretas, se o fluxo de pagamento que você colocou na proposta também está certo. E aí você vai clicar em submeter. Essa proposta ela vai ser então encaminhada com toda a documentação que você já anexou para o seu gerente. Beleza? Pessoal, é um processo bem simples, bem tranquilo, bem fácil de ser feito, mas caso você tenha alguma dúvida, caso tenha alguma dificuldade, pode verificar com o seu gestor ou entre em contato com a gente que a gente te auxilia nesse processo, tá ok? Um grande abraço pessoal, até a próxima.